encontraram cópias entre 150 até 70 depois de Cristo. Cópias 1.200 anos, aproximadamente, mais antigas que as cópias medievais. E quando você pega o texto de Isaías, por exemplo, lá, e compara com o texto medieval, 95% é semelhante. Isso mostrou que não pode mais falar que a Bíblia foi copiada de qualquer jeito. Os judeus fizeram um bom trabalho. E dos 5% que estavam diferentes, são coisas bem tolas. Lá nos manuscritos do Mar Morto, eles encontraram, em 1947, várias cópias da Bíblia muito antigas. E, pessoal, isso foi fantástico para a história da Bíblia. Eu vou explicar por quê. Nós não temos nenhum original bíblico. Todos os originais se perderam. Só cópias. Só cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Falando especificamente do Antigo Testamento, a cópia em hebraico mais antiga que nós tínhamos datava da Idade Média. Vamos colocar no 1000. É 900 e pouco depois de Cristo. Vou botar no 1000 para fazer a conta mais fácil. Você tinha lá Códex de Alepo, você tinha o Códex Petropolitanos. Eram livros em hebraico, tá certo? Datados do ano 1000 depois de Cristo. Fora, então vou colocar uma régua aí, coloca uma régua, ano 1000. A cópia mais antiga em hebraico que eu tinha depois dessas era um papiro chamado Nash, que era um pedaço de papiro do tamanho desse... Isso aqui, ó. Que tinha o quê? Um pedaço dos 10 mandamentos. Pedacinho. Escrito, a gente sabia que eram os 10 mandamentos por causa das palavras. Datava do ano 100 a.C. Então você tinha esse pedacinho do papiro Nash do ano 100 a.C. e depois você tinha um salto para o ano 1000, sem nenhum manuscrito hebraico nesse intervalo. E daqui para trás também nenhum. Então, a pergunta que os críticos da Bíblia faziam é: como é que você pode provar que a Bíblia foi copiada de maneira fiel? Você é cópia da cópia. Eu não estou colocando no Novo Testamento, estou contando só do Antigo. Cópia de cópia de cópia de cópia. Até que em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib, ele encontrou acidentalmente, ele não era arqueólogo, analfabeto, estava ali na boca do gol para a criação do Estado de Israel. Ele encontra em Herbert Qumran uns vasos cilíndricos. E depois encontraram 11 cavernas, na verdade 12, só que a 12ª não encontraram manuscritos, contendo cópias da Bíblia. Encontraram uma biblioteca judaica. Não só cópias da Bíblia, mas também de outros livros judaicos que nós nem conhecíamos, como o livro dos Jubileus, vários Pesher de Abacuque, cópias do livro de Enoque, etc. E os livros bíblicos do Antigo Testamento. Todos os livros eles encontraram cópias ali, menos do livro de Esther. Não significa que não havia. É porque alguns estavam em maior quantidade, outros menor. O livro de Isaías encontraram inteirinho. E ali encontraram cópias entre 150 até 70 depois de Cristo. Cópias 1.200 anos, aproximadamente, mais antigas que as cópias medievais. Caramba. E quando você pega o texto de Isaías, por exemplo, lá, e compara com o texto medieval, 95% é semelhante. Ah, é? Olha que legal. Os 5% de diferença... O respeito que os caras tinham de ser o mais preciso. Isso mostrou que não pode mais falar que a Bíblia foi copiada de qualquer jeito. Os judeus fizeram um bom trabalho. Homer pega isso daqui e copia, tá? Ele vai... Telefone sem fio, né? Vai trocando palavra. Aqui pode trocar por, sei lá, vou colocar motocicleta em vez de carruagem, né? Vou colocar um carro. Mais moderno. BYD, né? E dos 5% que estavam diferentes, são coisas bem tolas. Vou dar um exemplo. Na Bíblia que nós temos... Mais antiga, trazia assim: ele verá o fruto e a luz do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53. No texto da Idade Média, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Não tem a palavra luz. Não mudou nada, tá certo? Na Bíblia que nós temos da Idade Média, estava assim: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tô falando de Isaías. Santo, Santo, Santo. Nadu e Qumran, Kadosh, Kadosh. Santo 2 vezes. Agora veio a pesquisa recente. Como é que eles datavam os manuscritos do Mar Morto para saber que era de 150? Não podia usar carbono 14, porque o carbono 14 destrói a amostra. Como é que eu vou destruir um manuscrito do Mar Morto para saber, através de carbono 14, quando ele foi escrito? Então, foram pouquíssimos estudos com carbono 14 que tinham sido feitos até agora. Um deles fizeram o seguinte: eles sacrificaram o pano que estava cobrindo o rolo de Isaías. Quando eles pegaram o livro de Isaías, ele estava envolto num pano de linho. Eles pegaram esse pano de linho e dataram. E o pano de linho deu aproximadamente 150 a.C. Então eles não dataram o rolo de Isaías, mas o pano que estava em volta dele. E aí um professor de Harvard, Frank Cross, que na época ainda era estudante, de cabelo branco, cabelo preto, né? Eu tô falando de 1947, eu conheci o Frank Cross pessoalmente, morreu bem velhinho, ainda dava aula em Harvard ainda. O Frank Cross era um epigrafista de Harvard. Ele criou um método de comparar as letras.
Eu acho que isso é fácil de você escrever, colocar aí também. Coloca assim, Frank Cross Epigraphy em inglês, com Y no final, tá? E o Epigraphy e o Phi também é PH, tá bom? Se aparecer um monte de letra um do lado da outra, é essa aí que eu preciso. Aí o Frank Cross, ele pegou a partir dessa data, ele começou a pegar os estilos das letras dos manuscritos do Mar Morto e ele criou uma tabela de datação a partir da forma da letra. Seria mais ou menos assim. Quem sabe alemão, quando pega um texto em alemão gótico, sabe quando surgiu o alemão gótico, com aquela letra gótica. Então, pelo formato da letra, você sabe, isso aqui é um alemão gótico, tá certo? Quem estuda sânscrito, japonês, chinês, pelo ideograma ali chinês ou japonês, sabe, isso aqui é um chinês mandarim, isso aqui é um chinês de tal época, porque o ideograma está diferente. Então, o formato da letra, ele colocou os manuscritos como sendo ou da época de Herodes ou antes de Herodes. E aí foram datados os manuscritos com base na epigrafia. Não, esse é um manuscrito do Mar Morto. Eu queria... Não tinha inteligência artificial na época, não tinha computador, era lupa e manuscrito. E ele foi comparando, ele fez uma tabela das mudanças do estilo da letra. Então, hoje a IA pegou a tabela dele, olhou os manuscritos e refinou. Porque tinha mudanças na letra que eram impossíveis de serem vistas a olho nu. Só com uma inteligência para perceber. Aí a inteligência artificial pegou tudo e falou assim, não, pela tabela dele, isso aqui tem que ser recuado.